Vamos testar agora um terceiro tipo de texto, que é o texto de caminho. Então, a gente viu texto simples e texto pontual. O texto de caminho, na verdade, ele vai funcionar de uma forma um pouco diferente de como é lá no Photoshop ou no Illustrator. Lá você tem uma ferramenta específica, no qual você desenha um caminho e depois você insere o texto sobre esse caminho. Aqui no After é o procedimento contrário. Primeiro você tem o texto, então vou vir aqui, dar um clique e escrever meu texto de caminho. Na sequência que eu crio o caminho para ele. Então, vou deixar aqui o texto aqui no centro. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta caneta e vou desenhar o caminho. Então, eu vou pegar aqui e fazer uma máscara vindo daqui. Aqui eu clico e arrasto para ter uma curva. Estou segurando o Shift para manter aqui na horizontal. Aqui eu clico e arrasto para ter mais uma curva. E daí eu vou clicar aqui assim mais ou menos no meio. Se eu quiser mudar algum pontinho de lugar, eu pego aqui o mouse convencional, dou um duplo clique na máscara e daí ela vai ficar ativa. Aí eu vou clicar fora rapidinho só, porque eu quero um ponto só. Então, clico aqui no ponto. E daí eu posso reposicionar ela. Então, eu posicionei aquele ponto mais para cima. Esse eu vou trazer aqui mais para o centro. Esse também vai vir aqui mais para o centro. Agora eu tenho a máscara aqui certinho. Daí eu vou vir aqui agora eu vou vir aqui no meu texto e eu vou ter que expandir as propriedades do texto. Para expandir as propriedades de qualquer camada, qualquer layer, você vem aqui na flechinha, clica e ele expande aqui as opções. Quando for um texto, ele vai ter essa categoria texto. Eu expando ela também. Ele vai ter aqui a opção de Source Text. Na sequência, Patch Options e More Options. A gente vai testar durante o curso várias dessas opções. O que eu quero agora é Patch Options, que é opções do caminho. Eu venho aqui em opções do caminho e vai me perguntar qual é que é o caminho. Eu venho aqui e marco máscara 1. Automaticamente, assim que eu marquei máscara 1, que ele já vai ser um texto de caminho, ele vai perguntar aqui, eu quero modo reverso, daí ele viraria de ponto cabeça. Se eu quero perpendicular ao caminho, então ele não vai ter nenhuma rotação, ele vai estar sempre reto. Se eu quero forçar um alinhamento, daí ele vai pegar do começo até o fim, só que daí eu vou ter menos opções para animar. Ele vai pegar aqui só encolher e esticar. E se eu não ligar essa opção, eu posso usar aqui a opção de animar, mudando aqui o início, ou então o fim. Outro modo que eu posso animar também é animando a máscara, e a gente vai ver algum desses modos mais para frente quando a gente for mexer com keyframes. Agora que eu liguei aqui Patch Options, eu também posso mesclar algumas opções de More Options na hora da animação desse meu texto. Por exemplo, se eu quero o agrupamento desses textos por caractere, por palavra ou por linha. Isso vai influenciar bastante o modo da animação mais para frente. Aqui no caso, ele vai ficar mais interessante por caractere. Mas se você quisesse fazer uma tipografia, por exemplo, vai ser algo como um texto sobre trens, e você quer que pareça que aqui seja um trilho, e que esses trens sejam fixos, então eles têm que ser quadradinhos. Você poderia mudar aqui para a palavra, e cada um seria, por exemplo, um vagão. E você poderia colocar também uns hífenzinhos para eles irem encaixando, colocar tipo um espaço, um hífen, daí ele vai ter aqui os hífenzinhos conectando cada uma das partezinhas do caminhão.